Bem-vindas ao De Papo com a Leste de hoje. Esse mês especial, aniversário do estúdio, nós vamos conversar com a última Leste que entrou aqui no estúdio, a Emily. Ela está conosco há 4 meses e nós vamos conhecê-la melhor hoje. Tudo bem, Emily? Tudo bem? É engraçado que nesse podcast, os de casa estão mais nervosos do que os que são clientes. Tá muito interessante. Emily, a gente quer saber quem é você. Quem é a Emily? Onde mora? Onde vive? Quem é a Emily? A Emily tem 26 anos. Eu moro aqui em Diadema mesmo. Nasci em São Bernardo, mas eu moro aqui. Você tem filhos? Conta um pouquinho pra Tenho, gente. tenho uma filha de 1 ano e 11 meses, que é a Sofia. É casada? Sou casada também. Sou casada já vai fazer 5 anos, em fevereiro. E tenho uma pequenininha de 1 ano e 11 meses. Muito bom. E antes de trabalhar na área da beleza, você trabalhou, teve outros empregos? Como que foi sua vida profissional? Sim, eu sou formada em Ciências Biológicas. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a dar aula pela prefeitura de Diadema mesmo. E eu trabalhei durante 2 anos como professora de ciências. Aí depois desses 2 anos, eu engravidei. E quando eu engravidei, surgiu a oportunidade de fazer o curso de cílios, de sobrancelha. E aí, como eu estava em casa com a minha bebê, eu decidi, falei, vou fazer o curso e vamos ver o que vai dar. E aí acabei me apaixonando pela área da estética, já gostava muito da área da estética, e acabei me apaixonando e decidi ficar. Uhum. E a gente sabe que seu irmão é cabeleireiro. Isso. Teve influência? Sim, o meu irmão, ele, na verdade, ele fez o curso de cabeleireiro depois que eu comecei a fazer extensão de cílios. Então, Então, na verdade, você influenciou ele. influenciei. Eu acabei influenciando, acabei falando das coisas e tudo, e ele já gostava do mundo de cabelo, e aí ele acabou fazendo também cabeleireiro, e hoje ele já é formado em cabeleireiro. E ele trabalha como cabeleireiro. Isso. Muito bom. Tem uma frase que fala: nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Que muitas vezes a mulher se vê naquela situação em casa com o filho e não quer abrir mão de estar com o filho, fica. Uma sinuca, né? Sim, E como você se sentia nessa fase que a Sofia nasceu? E aí você parou de trabalhar na prefeitura, foi isso que entendi, foi. tá certo? Aí você parou de trabalhar na prefeitura, que a Sofia tinha nascido, e você estava em casa, só seu marido trabalhando. E como você se sentia? Então, como eu tinha me formado, aí passou um tempo, aí eu me casei e eu já trabalhava dando aula, e aí a Sofia veio, aí eu fiquei em casa, nossa, não consigo ficar parada, vem aquela coisa, né, tipo, não consigo ficar parada aqui sem fazer nada. Só que ao mesmo tempo tem aquele vínculo da mãe com o filho, que você fica, Uhum, nossa, mas eu não posso abandonar, não quero deixar numa creche, tem aquele cuidado, aquela dorzinha no coração. Aí eu comecei a fazer o curso, comecei a atender na minha casa, foi uma estratégia que eu arrumei. Falei, não, eu vou atender na minha casa, porque enquanto eu cuido dela, eu também atendo. Enquanto eu trabalho, eu tô com ela. uhum. Aí foi assim. E tava dando certo? Tava, no começo tava dando certo. Aí depois começou a ficar mais difícil, porque ela começou a crescer. E aí, às vezes, eu tava atendendo uns cílios, e uns cílios demora 2 horas de atendimento. E ela não ia esperar 2 horas pra ter um peito dela. Uhum. Então aí já começou a ficar mais complicado. Aí ela chorava, eu tinha que parar o atendimento pra poder atender o que ela queria. Aí às vezes eu fazia ela dormir quando a cliente chegava, mas tinha dias que quando a cliente chegava ela não dormia, então ela ficava acordada bagunçando tudo. Então foi bem complicado. É um desafio, Sim, mas ao mesmo tempo uma motivação. Você sentia assim? sim, com certeza. Porque às vezes somos muito julgadas por sermos mães e trabalhar fora. É engraçado, o julgamento vai vir de todo jeito. Se você... Sim, nossa, eu vi várias coisas. É a coisa tipo mais normal. Eu já sabia que o julgamento iria vir. Uhum, Isso eu já sabia, porque eu já tinha visto outras mulheres, assim como a minha mãe. A minha mãe, ela se formou cuidando de 2 crianças da casa e tudo. Então eu já vi o julgamento que minha mãe teve quando começou uma faculdade. uhum, Então eu já sabia que isso iria acontecer comigo também. Então
Eu já ouvi várias coisas. Ai, você é louca, vai deixar uma criança pequena numa creche para trabalhar. Ai, que coisa feia que você tá fazendo, você tá abandonando o seu filho. Então, tipo, Uhum. já ouvi várias críticas, vários comentários. Só que aí eu coloquei na minha cabeça, eu não posso parar a minha vida por conta de um filho, porque ele vai crescer, ele Sim. vai seguir o caminho dele. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e deixei as críticas para lá, porque eu Uhum. sabia o que tinha no meu coração. E é difícil, não é fácil você conciliar serviço com filho, mas não é impossível. Sim. E às vezes a mãe nasce uma mãe e mata uma mulher, né? De tantos anos, tantos esforços. Pelo que entendi, você não deixou isso acontecer. Não, A Sofia nasceu e você respirou, falou assim, sim, agora eu preciso viver sim. Eu também. tinha isso na minha cabeça. Eu falava assim, no começo, para você ter ideia, quando a Sofia nasceu, eu e meu esposo fez tipo um combinado. Enquanto ele trabalha, eu ficava criando a Sofia e cuidando da Sofia. Só que aí passou um ano e eu já comecei a ficar desesperada. Aí eu falei, não, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou conseguir ficar parada. Uhum, E aí o meu esposo também percebeu que eu não iria conseguir ficar parada. Aí ele falou sim. assim, não, é isso que você quer? Então, total apoio. Então, tipo, eu tive total apoio. E aí as críticas que veio de fora eu não Hum, me importei. Muito bom. E aí você começou a trabalhar na área, e aí a Sofia já não estava querendo ficar quietinha, você tinha algum tipo de ajuda ou não? Não, eu era sozinha. Eu tinha que me virar sozinha, não tinha ajuda de ninguém, porque meu esposo trabalhava e aí só ficava eu e ela em casa. Então, quando uma cliente chegava, eu tinha que fazer assim. A cliente queria de tarde um horário. Então eu colocava um horário que a Sofia já estaria almoçada e já iria dormir. Então eu já estipulava uns horários. Aí o horário do peito, eu já marcava um horário que ela já tinha mamado, já tinha trocado fralda e estava lá assistindo, brincando com o brinquedo. Eu tinha que fazer essa jogada para Uhum. tentar dar certo. Sim, as clientes eram compreensivas. Sim, era bastante compreensiva, dava risada, até pegava ela no colo, era Uhum. bem tranquilo. Entendi. E como foi a sua entrada, saída de casa e entrada no estúdio? Ah, foi bem diferente, porque uma coisa é você trabalhar na sua casa, você atender a sua cliente. E aqui no estúdio você tem todos os tipos de cliente, é uma área bem aberta de aprendizado. E eu acabei aprendendo muito mais além do curso que eu tinha feito. Uhum. E você sentiu diferença? Como que foi para você? Foi um baque, mas foi um baque bom? Foi um baque, mas meu Deus do céu, como que foi? Foi um baque no começo, mas foi um baque bom. Uhum, Tomei um susto, né? Que eu fiquei assim, nossa, nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer, como é que vai ser? E aí tinha a questão da Sofia, que ela ia começar a frequentar a creche, uma coisa que era totalmente nova. E aí no começo eu achei que não ia dar certo por conta da adaptação, que ela chorava muito. Aí eu ficava me questionando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu vou desistir. Eu ficava, não, eu vou continuar. E aí abriu tipo uma janela de leque pra mim, né? Porque eu cheguei aqui no estúdio e aí com cada menina eu aprendi uma coisa diferente que eu nem imaginava que poderia existir, que sozinha uhum, na minha casa eu não faria ideia que poderia existir aquilo. Então, pra mim sim. foi bem desafiador. Uma escola e ao mesmo tempo acredito que é a responsabilidade, porque aí você começou a atender mais clientes do que você atendia em casa. Sim, com certeza. E como foi essa transição? Gente, em casa, quantos clientes mais ou menos você atende em casa? Em casa eu atendia tipo uma vez na semana, duas vezes na semana. Uhum, Dependia assim, geralmente tipo pra festa, final de ano, eu atendia mais. uhum. Mas fora isso era mais paradinho. Uma ou duas clientes na semana. Isso. E de repente você estava atendendo num dia um monte de cliente. Aqui num dia você surgiu, tá atendendo. Então é totalmente diferente. Até a questão da agilidade, uma coisa que eu demorava mais em casa, aqui eu consigo fazer bem mais rápido, É porque porque já não tem tem outra opção. esperando. Aqui não tem como você ficar lá 2, 3 horas o dia inteiro no procedimento. Aqui você Uhum, já tem que fazer o seu trabalho com qualidade, mas com hora no tempo, né? uhum. E teve algum momento que você falou assim, eu não vou dar conta?
Sim, já teve. Na questão dos cílios, às vezes passava de 2 horas e aí eu ficava, já tem outra pra atender. Aí eu falava assim, não vou dar conta não. Vai ter que fazer alguma coisa e deixar mais tempo. Mas aí eu ficava assim, não, vou me desafiar. Se é 2 horas, eu tenho que concluir em 2 horas. Uhum. Mas E foi, foi difícil. foi difícil. E algum nessa transição, algum momento você pensou assim, eu quero voltar para minha casa? Não, Por quê? não pensei. Porque aqui eu tenho aprendizado todo dia, Uhum, coisas que na minha casa eu não tenho. Então, uhum, tipo, é uma responsabilidade maior, é um público maior, aqui tem muito mais pessoas e aqui com cada pessoa você aprende uma coisa diferente. sim. E na minha casa não, na minha casa você estava só ali, naquele espaço, naquele mundo. E aqui é totalmente diferente, você tem experiências diferentes, você convive com pessoas que têm experiências para te contar diferente de Uhum, coisa que não acontecia na minha casa. sim. E às vezes em casa, que nem o pessoal que trabalha em home office, às vezes a gente se sente sozinha. Você se sentia assim ou não? Sim, super sozinha, super sozinha. É totalmente diferente daqui. Ah, lá você trabalha, tá em casa sozinha, não tem ninguém pra você falar nada, pra você conversar nada, pra desabafar de um procedimento, não tem isso. Aqui não, Uhum, aqui você pode conversar com várias o pessoas dia o inteiro. dia todo, totalmente diferente. E quais os seus sonhos? O meu sonho, Hum, o meu sonho é ser mais, ainda adquirir muito mais conhecimento na área de leste, Uhum, design também, e aprender vários outros procedimentos, outros cursos. Quem sabe mais para frente fazer outra faculdade na área de estética. uhum. Então eu sonho muito nisso. E pessoal? Pessoal, minha família, né? Família, minha filha é a base. Uhum. E hoje você, olha, como você explica seu trabalho para Sofia? Você já teve que explicar? Já chegou nessa fase? Já, já eu sento com ela. Ela, quando eu chego com os cílios em casa, ela já sabe que eu coloco os cílios. Aí ela Uhum. fica até com o dedinho mexendo, né? Aí eu, Uhum. olha, a mamãe colocou cílios, a mamãe faz cílios, deixa as mulheres muito mais lindas. Quando você Uhum. crescer, você também vai fazer. Aí Sim. ela dá risada porque ela ainda não tem aquele entendimento, né? Então ela acha que tudo é legal, tudo é engraçado. Mas eu sempre sento e converso com ela quando no começo que ela ia pra creche, a fase da adaptação que é bem complicado, eu falava para ela assim, filha, a mamãe agora vai trabalhar e você vai ficar um pouquinho na creche brincando, você vai aprender, vai conhecer novos amiguinhos e depois você vai ver a mamãe de novo. Eu não tô te abandonando, né? Porque na mente deles é como se a gente estivesse abandonando. Uhum. Então eu sempre converso com ela quando eu coloco ela na perua, falo, ó, agora você vai com a tia, mas mais tarde a gente vai se ver. Né, pra você tentar fazer o máximo um acolhimento para ela Sim, entender. Eu vi esses dias acho que é uma psicóloga infantil ensinando como falar do trabalho pro filho e é exatamente o que você falou. Mostrar para eles que todas as pessoas são úteis e que o que você faz é importante para alguém, que nem você falou. Eu ajudo outras mulheres a ficarem mais bonitas. sim. Muito legal o jeito que você colocou. É, a Emily entrou aqui no estúdio, eu conheci a Emily num curso no Senac, eu dei aula para ela, e eu sou uma caça-talentos, para falar a verdade, porque quando você tem um espaço, você precisa de mão de obra e muitas vezes não encontra a mão de obra, é bem complicado. E apesar de eu sempre, né, busco primeiro o caráter e o restante eu ensino, até isso é difícil de achar, é difícil alguém que a gente consiga conciliar o perfil do espaço, o perfil da profissional, a profissional que queira crescer também, porque senão não dá certo. E aí eu dei aula para Emily e uma coisa me chamou a atenção. Eu até vou tentar postar esse mês na rede social. Eu tenho um vídeo da Emily falando assim, foi uma atividade que eu dei para fazer em casa e muita gente arranjou desculpinha para não fazer. E a Emily falou assim: não, fui dormir não sei que horas fazendo a atividade. E com a filha pequena, a filha dela acho que tinha 1 ano e dois Tinha oito meses, meses. 8 meses. 8 meses, eu dei um jeito, eu fiz e fez toda a atividade. Eu falei, esforçada ela. E aí acabou esse ciclo do curso que ela fez no Senac, era um curso em turma. E
Ainda fiquei com ele na cabeça. Falei, aí eu fui sondando, né? Ela foi aparecer, o marido, a filha dela lá uma vez. Eu sou, né, anteninha. Aí apareceu a oportunidade algumas vezes aqui de vaga aqui no estúdio, ela se candidatou, mas não era o momento para ela, não conseguia creche pro filho, que foi uma dificuldade que ela teve muito grande, né? Demorou mais de um ano Sim, para sair, mais de um ano pra chamar ela pra creche. para sair a vaga da Sofia. Então, assim, você vê que a pessoa se esforça, mas às vezes o sistema também não ajuda, você precisa da creche. Eu não, né, ela, no caso, ela não trabalha, como paga a escola particular? Aí precisa da creche da prefeitura. A creche da prefeitura demora um ano, graças a Deus. O marido dela apoiava, eh, trabalhava, mantinha a casa, né? Sim. E fico imaginando as mães que não têm a mesma oportunidade. Até que uma hora deu certo e ela entrou no estúdio. E a gente deseja que você fique muito tempo aqui com a gente, que aprenda muito, muito mais. Quero que você saiba que você é muito importante aqui no estúdio. E é uma parte do nosso quebra-cabeça. E quando a gente perde uma peça do quebra-cabeça, ele faz falta. Então, que você saiba que você é uma parte do nosso quebra-cabeça já. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Quer fazer alguma colocação? Falar mais alguma coisa? Eu que agradeço pela oportunidade do estúdio, agradeço pelas meninas que me ensinam todo dia uma coisa diferente, experiências diferentes. Agradeço muito você pela oportunidade que Uhum. você me deu. E é isso. Então, esse foi o de Papo com a Leste de hoje, com a nossa Leste M, comemorando aniversário aqui do estúdio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha, para que outras mulheres possam ser inspiradas. E até quarta-feira que vem, às 19 horas.